Nós quero partilhar convosco uma passagem da Escritura em Mateus capítulo 11, Mateus 11, 25. Passagem que se calhar já ouvimos muitas vezes falar, mas eu estou certo que Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Teve para mim, quando eu comecei a preparar, e teve para mim no dia de hoje, na noite de hoje, e certamente tem para vocês também. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30, está bem? Naquele tempo, Jesus, eu estou a ler aqui, Bíblia para século XXI, disse: naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. E todas as coisas não foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei onde é que tu vais buscar alívio na tua vida. Onde é que tu vais buscar descanso para a tua vida. Muitos, se calhar, procuram na sua própria situação financeira, numa estabilidade. Outros procuram em terem o seu emprego de sonho, em ter uma vida confortável, em ter amigos que não abandonam, em ter uma família amorosa. E tudo isto é importante para a nossa vida. E Deus nos quer dar tudo isso, eu acredito. Mas quando nós buscamos nestas coisas o nosso alívio, o nosso descanso, nós corremos o risco de ficar aflito muitas vezes. E é interessante quando estas palavras vieram na altura de Jesus. O capítulo 11 começa dizendo que João Batista foi preso. João Batista era primo de Jesus, mas à parte de primo de Jesus, era o precursor de Jesus. João Batista estabelece o ritmo de Jesus aqui na Terra. E nesta altura começa um momento diferente na história de Jesus. Começa um momento em que a popularidade termina e a oposição começa a Jesus. E neste início do capítulo lemos isto. E João Batista pergunta-se: é Jesus o Messias esperado ou esperamos outro? E Jesus diz: olha, diz-lhe que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. E quando ele falava isto, ele vê várias cidades e diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Se tivessem sido feitos milagres em outras cidades que foram feitas em ti, muitas teriam sido salvas. Ou seja, Jesus estava a ter um momento em que ele partilhava a mensagem, levava a mensagem, mas muitas vezes as pessoas viam os sinais, viam as maravilhas, mas verdadeiramente não davam um passo. E por isso chega a este ponto. E eu gostaria muito, antes de entrar na passagem que talvez nós conhecemos mais, que é a partir do versículo 28, que nós pudéssemos olhar para o versículo 25, muito interessante. Quando ele diz assim: e naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Deus é um Deus que está perto de todos. É muito interessante isto, que percebemos que o verdadeiro discipulado é experimentado por todos com a fé de uma criança se voltam para Ele. Os com a simplicidade na fé recebem o Evangelho. Há aqui claramente um contraste com as pessoas que eram sábios e eruditos. Ou seja, Jesus não está aqui a condenar o intelecto das pessoas, mas o que Jesus está a fazer é que é um caminho muito mais excelente para nós conhecermos. Um caminho em que Deus se vai revelar de uma forma mais pessoal. Jesus escondeu os seus mistérios dos sábios e entendidos, os doutores da lei, os escribas, e os revela aos pequenos, a pessoas simples, a crianças. Jesus condena aqui os orgulhosos intelectuais
e afirma que só aqueles que são humildes, que se aproximam, é que deles é o reino dos céus. Então o que Jesus faz aqui é muito interessante. E quando nós pensamos nisso, a minha pergunta para ti nesta manhã é: se já recebeste este Jesus, se tens uma relação com Ele, se houve um momento na tua vida, de uma forma simples, em que tu abriste o teu coração para Jesus e o convidaste a ser o Senhor e o Salvador da tua vida. O momento em que tu entendeste que a tua justiça, a tua retidão, a tua bondade não são suficientes para levar até Deus. Tu precisas de um Salvador. Essas são as pessoas que Jesus está a falar. Os pequeninos. Os pequeninos são aquelas pessoas que percebem que precisam de alguém maior, alguém que os salve. E eu acho que Jesus claramente estava a marcar aqui um ponto de mudança. Um ponto de mudança para quem ele tinha vindo, que era para essas pessoas. E depois ele fala uma coisa interessante, diz: ninguém jamais viu a Deus. Diz lá o princípio do Evangelho: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mais à frente ele diz: quem me vê a mim vê o Pai. Jesus claramente mostra, através do teu encontro com Jesus, tu podes conhecer a Deus. Através do teu relacionamento com Jesus. Jesus é chave de um relacionamento com Deus. As estatísticas dos últimos censos em Portugal dizem que atualmente há cerca de 1,2 milhões de portugueses que se declaram ateus. Ou seja, 12% da população portuguesa declara-se ateu. Talvez foi a religião que mais cresceu, foram os ateus. Pessoas que de alguma forma não encontraram na igreja, possivelmente na igreja, uma resposta para as suas necessidades. E às vezes muita gente questiona se Deus existe ou não existe, sendo que a natureza testemunha tanto a existência de um Criador e de um ser tão inteligente que governa este mundo, que nos faz quase numa semana ter as 4 estações do ano, não é? Dos seus extremos, não é? Ontem, ali perto da Amarante, onde eu passei, no cimo da montanha, neve. Amanhã acho que vem tempo quente, gente, preparem-se também. Ou seja, este é o Deus, mas ao mesmo tempo, mesmo não querendo pensar nisso, tu és uma pessoa mais intelectual ou mais racional, entrando na história encontramos Jesus. E Jesus verdadeiramente é a pedra da esquina, é alguém que tu tens que encarar e tens que te perguntar a ti mesmo se Jesus existiu ou não. E é impossível dizer que ele não existiu, porque a história diz que ele existiu. E depois, quando começa a ir um pouco mais longe, se perguntas: mas o que é que houve de diferente em Jesus? Era um ensinador? Sim, é verdade, era um ensinador, mas o que torna Jesus tão diferente é que existe simplesmente um sepulcro vazio. Não existe uma tumba, não existe um lugar onde tu vais venerar um morto, mas existe um sepulcro vazio. Jesus ressuscitou. E na verdade, se não tivesse ressuscitado, o Cristo diz nunca tinha vingado. Aqueles homens que fugiram para proteger a sua vida nunca tinham sido e pregado o Evangelho. A ressurreição de Jesus é pedra de mudança na história. E por isso, quando nós conhecemos Jesus, nós vamos a conhecer Deus. Então, o que Jesus está aqui a pedir é um relacionamento com Ele. Não é só por vires a uma igreja que o teu relacionamento com Deus vai acontecer. Não é só por saberes muito acerca de Deus que a tua vida com Deus vai ser real. Mas tu vais ter esta realidade quando tu desenvolveres um relacionamento de proximidade com Jesus. E Jesus dá aqui 2 coisas tão interessantes no versículo 27. A primeira delas é a comissão que ele recebeu do Pai. Ele diz assim: todas as coisas que me foram entregues por meu Pai. Eu acho isto muito significativo. Ou seja, ele diz aqui: Cristo sendo Deus igual em poder e glória ao Pai, todo o poder, tudo lhe é entregue na sua mão. Então Deus entrega tudo nas mãos de Jesus. Então onde é que tu e eu temos que estar? Perto de Jesus. E é isto que é o grande desafio que ele depois avança na passagem a seguir.
Ou seja, quando ele fala que todas as coisas nos foram entregues pelo Pai, quer dizer que quando nós estamos perto de Jesus, nós temos tudo o que o Pai tem para nós. E não somente isso, mas ele também diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E quando tu conheces o Filho, tu vais conhecer o Pai. Então Jesus nos faz como que um convite para um relacionamento de proximidade. E é isso que ele está a falar. E depois ele diz, o que é que ele diz a seguir? Versículo 28. Vinde a mim. E este vindo a mim que eu queria falar hoje, com talvez maior destaque. Ao percorrer os Evangelhos, procurei onde é que é dito vindo a mim. Há um episódio que ele diz, deixai vir a mim crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, ir a Jesus é a forma como tu e eu entramos no reino dos céus. Se tu queres ter um relacionamento com Deus, se tu queres entrar num relacionamento de proximidade com este Deus, tu tens que ir a Jesus. E é interessante que ele diz, vindo a mim, não através de qualquer intermediário, não através de um santo, de um pastor, de um padre, mas ir diretamente a Jesus. Vinde a mim. E neste episódio que nós conhecemos, quando ele diz, deixai vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus, ele está a falar da entrega que uma criança tem. E é isso que Jesus está à espera de ti e de mim nesta manhã. Mas também há outro episódio que ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus nos dá uma missão quando nós vamos atrás dele, quando nós vamos após ele nos dá uma missão. E ele nos comissiona para sermos pescadores de homens. Ou seja, a tua vida e a minha vida passa a ter um outro significado. Nós temos que trabalhar, certo? Aleluia. Graças a Deus, não é? Do nosso irmão. Nós temos que fazer pela vida, como se diz, mas o nosso alvo final, como discípulo de Jesus, é sermos pescadores de homens. Aonde? Onde Deus te colocou a pescar. O teu trabalho, a tua escola, a tua família. Quando nós vamos a Jesus, nós temos uma missão que Ele nos concede. E é uma outra passagem. Fala de ir até Ele. E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse, se alguém quer vir, mostra. Bem, esta é dura. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Depois ele disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus dá aqui que ir após Jesus é um novo projeto de vida. E basicamente é conseguir ver em Jesus tudo aquilo que faz brilhar os nossos olhos. Alguém já foi a um casamento? Alguém já foi a um casamento aqui? Ok, alguns já foram. Quanto mais não seja o vosso, alguns se casaram, não é? Mas ir a um casamento é interessante porque quando há a dança da noiva, não é? E do noivo, não é? Aquilo tem um outro brilhar, não é? Aquilo brilha de outra forma. É como que um momento, e eu acho que o noivo consegue ver na sua noiva, pensa que ela não tem defeitos nenhum. Até que no dia seguinte ela acorda com ela e diz assim, mas eu não tinha reparado nisto. Porque verdadeiramente há um momento em que a pessoa nós estamos tão apaixonados que até aquilo que era para ver nós não vemos. Mas está bem. O que eu quero dizer é o seguinte, quando nós vamos atrás de Jesus, quando nós estamos apaixonados por Ele, nós percebemos que Ele é o melhor que Ele tem para nós. Então, o que Jesus está aqui a falar nesta passagem, ir atrás de Jesus, é verdadeiramente um novo projeto de vida. Agora, voltando para a passagem de hoje, que também é vir a Jesus. Ele diz, vinde a mim. Então,
vinde a quem é que é vindo? Ele está a falar para quem? A todos. Vinde todos. Todos. Vinde a mim. Ele não fala de nenhum intermediário, diretamente a Jesus. Vamos até Ele. E depois há aqui duas promessas que eu queria vos chamar a atenção. A primeira delas, versículo 28, diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira coisa que ele fala aqui é a ideia de nós ficarmos aliviados. É bom sermos aliviados. Qual foi a última vez que vocês foram aliviados? Às vezes carregamos um saco, qualquer coisa pesada, não é? E chegamos, depois de subir as escadas, e chegamos lá em cima e tiramos o saco e ficamos aliviados. Mas ficamos descansados? Talvez não. Eu acho que há aqui dois momentos nesta passagem que é muito interessante. O primeiro momento fala deste alívio. E muitas vezes pessoas vêm a Jesus para serem aliviadas. Certo? Porque eu acho que Jesus estava com dois pensamentos aqui. Um deles tinha a ver com a carga que havia da lei. A lei judaica falava o que era necessário para as pessoas terem um relacionamento com Deus. Então a lei tinha muitas regras que as pessoas tinham que fazer. Por exemplo, guardar o sábado. Sabem que ligar um interruptor é quebrar a lei? Ligar um interruptor é quebrar a lei no sábado. Se vocês tinham uma casa, no dia de sábado, se queriam ser pessoas que guardavam o sábado, não podiam tocar no interruptor. Porque isso era trabalho. Mas, à parte disso, havia muitas regras. Já não chegava à lei do Velho Testamento, mas a lei dos anciãos também acrescentava uma série de leis. Por isso, vocês imaginem o que é pensar. Alguns de vocês vieram de carro, faz exercício muito simples desta vez. Vocês vieram de carro até aqui à igreja e têm a certeza que não prevaricaram nenhuma lei de trânsito. Não passaram nenhum stop. Não viram nenhuma história com curiosidade. Aí o cinto. Já me tinha esquecido do cinto. Ou seja, às vezes e a questão era, muitas vezes havia um peso muito grande que as pessoas carregavam para cumprir a lei toda, a lei do Velho Testamento. Aquilo pesava sobre eles. É interessante que Jesus falando dos escribas e fariseus, atam cargas pesadas e difíceis de levar e as põem sobre os ombros dos homens. Ou seja, para o judeu e para o religioso, era algo, tinha regras e normas intermináveis que deviam observar. Então, basicamente, o pensamento é: eu não posso ter alívio. Se tu perguntas a alguém que é muito religioso e lhe perguntas assim: tu sabes se vais para a presença de Deus ou não se morresses hoje? O que é que ele te vai responder? Não sei. Ninguém pode saber. Porque se nós pomos numa balança, o que é que tu fizeste de bem ou o que fizeste de mal, o que é que pesa mais? É aquilo que tu não fizeste. Também é mal. É aquilo que tu podias ter feito e não fizeste. Então, verdadeiramente, Jesus traz este alívio para essas pessoas. Mas também Jesus traz alívio de pessoas que estão a passar dificuldades. Há muita gente que vem procurar Jesus num tempo difícil na sua vida. Está a passar um problema, está a passar uma... Jesus encontrava pessoas... Conta a história daqueles leprosos que foram ter com Jesus para serem curados. E eram 10. Os 10 foram curados. Quantos voltaram a agradecer? Os outros foram aliviados? Foram. Há muita gente que vem à igreja assim também. Vem à igreja, ou faz uma oração a Deus e procura um alívio. E às vezes acontece. E Deus dá aquele alívio. Mas sabe o que é que vai acontecer mais à frente? É que ele vai ficar cansado mesmo. Ou seja, aquele alívio vem naquele momento, mas o problema real não vai... verdadeiramente não vai acontecer. É como quando nós
eu gosto de fazer caminhadas e às vezes vou um bocado mais longe do que aquilo que eu devo. Talvez para a minha idade, ou não. E às vezes quando eu chego a casa, a primeira coisa que eu faço é tomar um banho. O que é que eu sinto? Alívio. E depois? Depois tenho que descansar. E é este descanso que é interessante, porque Jesus a seguir diz: eu falo mais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Então, é interessante que aqui o descanso tem a ver, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Quem já viu um jugo de boi? Alguns viram? É muito interessante o jugo. O jugo é algo que aparelha os animais. Normalmente há dois animais que vão juntos e eles são unidos por aquele jugo. E no tempo dos judeus, a frase para jugo era também uma ideia de submissão. Mas é curioso que ele diz aqui, nesta imagem, o que Jesus está a contar, basicamente, é que carrega o meu jugo. Ele vai ser suave. Alguns estão a pensar, mas só como é que é suave? É interessante que quando se procurava um jugo para um animal naquela altura, e eles procuravam pegar no animal e adequar o jugo àquele animal. Ou seja, o jugo era adequado para aquele animal. Aquilo encaixava precisamente naquele animal. Quando Jesus fala aqui de nos dar o seu jugo, significa que Ele vai colocar sobre ti e sobre mim algo que é o adequado para ti. E algo que te vai unir a Ele. Algo que te vai pôr a caminhar com Ele. Algo que te vai pôr ao lado dele. E o que fala aqui, quando fala que o meu jugo é suave, a palavra é precisamente este. A palavra é adequada. E por isso ele diz: a vida que eu vos convido a viver não é para vos ferir ou para vos oprimir. A vida que eu tenho preparado para vocês, as tarefas, vai ser mesmo adequado para vocês e vai ser leve. Porque vai encaixar na vossa vida. Vai ser aquilo que vocês conseguem suportar, aquilo que eu tenho para vocês, aquilo que encaixa na vossa vida. Aquilo que é mesmo feito à medida para vocês. E quando nós tomamos este jugo de Jesus, é interessante aqui, há uma troca. Nós entregamos o nosso jugo, o nosso fardo a Jesus e Ele nos dá o seu jugo. Aqui, como de uma troca. E quando nós percebemos quem é que fica a ganhar, somos nós. Porque o nosso fardo, diz o versículo 28, diz: estáis cansados e sobrecarregados. Mas o meu jugo, aquilo que eu tenho para vocês, isso é leve e suave. Descanso é algo mais duradouro, mais permanente. É um estado que Jesus quer proporcionar para aqueles que querem tomar o seu jugo. O que é tomar o jugo? É basicamente viver a vida que Jesus tem para eles. E a palavra de Deus diz que os seus mandamentos não são pesados. Significa que o que Deus tem para ti é o melhor. Eles têm filhos pequenos, sabem quando eles começam a querer pegar em facas? O que é que vocês dizem para eles? É melhor não. E eles ficam zangados, alguns deles, não é? Se forem meus netos, ficam, não é? Mas alguns deles, não é? Mas porquê? Porque são contrariados. E às vezes nós também, na nossa vida, já de adulto, como discípulos de Jesus, somos contrariados. E nós discutimos com Jesus. E não queremos. Ele diz: não, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós dizemos: não, Senhor, isso é muito pesado.
Não é preferido. E achamos que Deus é como que um desmancha-prazeres. Não sei se algum de vocês tem essa imagem acerca de Deus. Pelo menos os jovens, às vezes, há uma fase que quase sempre têm. Deus é um desmancha-prazeres. Mas não, ele diz, não, o que eu tenho para ti é o adequado, é o que tu precisas, é o que te vai fazer caminhar comigo em segurança. E por isso Jesus fala, vinde a mim. E quando lemos acerca deste descanso, então nós percebemos que é este descanso que Deus tem para ti e para mim, algo mais permanente. Isso é uma homenagem aos brasileiros que estão aqui connosco. Aleluia. É algo mais permanente para nós, não é? Em que nós podemos descansar e ficar na rede e verdadeiramente desfrutar o que Deus tem para nós. Mas alguns de nós não querem isto. Alguns de nós ainda lutamos na discussão com Jesus. E Ele hoje nos diz, vinde a mim. E talvez tu hoje estejas cansado e sobrecarregado porque não tens o relacionamento com Jesus. Talvez tu hoje estejas cansado e sobrecarregado porque tu tens problemas que não consegues resolver na tua vida, estás a passar por lutas e dificuldades. Talvez não consegues descansar mesmo. E Ele diz, venha para mim, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mas Ele quer um pouco mais na tua vida e na minha vida. Ele quer que nós tomemos o seu jugo. Quer que nós tenhamos um passo à frente, maior. Digamos, não Senhor, eu não quero simplesmente ser aliviado. Eu quero descansar em Ti. Eu quero viver o que Tu tens para mim. Eu quero tomar o Teu jugo. Eu quero viver o Teu projeto de vida para a minha vida. Eu quero obedecer a Ti. Eu quero abraçar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E é interessante, ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E deixareis descanso para a vossa alma. Então, muitos vêm até Jesus para receber meramente alívio. E talvez nesta manhã tu sejas tentado a fazer isto. Talvez tu queiras dar um passo com Jesus para seres aliviado. Queiras que alguém ore por ti e que aquela pressão que tu tens possa passar. Isso é um alívio. Mas há uma coisa maior que Jesus quer dar esta manhã. A coisa maior é que tu tomes o seu jugo. A coisa maior é que tu digas, Senhor, eu quero fazer o que tu queres que eu faça, mesmo que me custe muito. Eu acho que vai doer muito. Eu acho que vai custar muito. Mas eu quero te obedecer. Eu quero fazer o que tu queres. E quando nós damos este passo de fé, então nós não temos somente alívio. Nós temos descanso. Vamos encontrar descanso para as nossas almas. Podemos trocar o nosso fardo pesado e cansativo pelo seu jugo e fardo, que em contraste é suave e leve. E este é o resumo do conteúdo chamado de oferta do Evangelho que nós lemos. Em poucas palavras, que o Senhor deseja para nós. Está de acordo com aquilo que Ele disse aos seus discípulos quantas vezes: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Por isso, a pergunta que eu te faço nesta manhã, que eu faço a mim próprio: o que é que eu quero nesta manhã? Quero simplesmente ser aliviado por uma oração que fazem por mim e que eu sinto-me mais leve? Ou quero ir um pouco mais longe, que é abraçar o que Jesus tem para mim? Está disposto a dar um passo além, dar um passo de obediência a Jesus em coisas que às vezes nos parecem um fardo e uma dificuldade e uma luta e algo que vai parecer impossível para nós, mas que Jesus nos diz: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Faz muito lembrar aquela história, não é? Daqueles peregrinos que iam a caminho do céu,
com as suas cruzes, significando as suas dificuldades, o projeto de Deus para a sua vida. E alguns diziam, havia um que estava sempre a queixar-se, a dizer, a minha cruz é que pesa mais que todos. E numa dessas noites, quando o pessoal adormeceu lá no caminho até ao céu, todos dormiam, pousavam as suas cruzes, não é? E no meio da noite ele pensou assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou trocar as coisas. Vou trocar a cruz, vou pegar numa outra. E assim foi, no meio da noite ele pensou, começou a pegar nas cruzes todas e viu a mais leve e colocou ao seu lado. E quando acordou e começou a caminhar, ele reparou que afinal aquela era a sua cruz mesmo. Porque Deus não te vai dar dificuldades maiores que não possas suportar. E nesta manhã eu te quero encorajar a teres em obediência a Ele, verdadeiramente entregares a tua vida. Levares a tua cruz, como lemos ao bocado, ires até Jesus. Não só para ser aliviado, mas para tomar o seu fardo, abraçar o seu projeto de vida para ti, que é o melhor, ser seu discípulo, aprenderes de Jesus e vais receber alívio.